Meus irmãos, então vamos começar essa série de ministrações, hábitos espirituais, e hoje é uma introdução. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, só um versículo. Aleluia. Repito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo bem conhecido, né? Glória a Deus. Vamos lá? Segunda Coríntios 5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ô, irmão, esse aqui é um versículo, eu acho tão profundo ele, que vale a pena a gente pensar a respeito sobre a nossa vida com Deus e sobre os nossos hábitos em si. A Bíblia é tão clara em dizer isso, que aquele que teve um encontro com Jesus, que agora se tornou discípulo de Jesus, há algo tão poderoso que acontece na vida dessa pessoa, é que ela se torna uma nova pessoa. Ela se torna uma pessoa nova. Ela não se torna simplesmente uma pessoa melhor, mas ela se torna uma nova pessoa. E essa nova pessoa, a Bíblia vai dizer bem claramente assim pra gente, que não é simplesmente que todas as afeições, que todas as circunstâncias e as decisões que ela vai tomar vão ser novas, mas quando a Bíblia fala que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, quer dizer que em Cristo nós recebemos uma nova compreensão de vida que é completamente diferente da forma como nós enxergávamos antes, né? Que o nosso coração novo em Cristo Jesus tem agora um novo desejo, uma nova inclinação a olhar as questões de Deus de uma forma mais prazerosa que nós não tínhamos quando nós estávamos com a natureza pecaminosa de Adão reinando sobre a nossa vida. Então, quando Cristo encontra cada um de nós, é isso. O que ele faz? Qual é o impacto maior de Cristo na vida de um ser humano? É nos tornar uma nova pessoa. Uma pessoa que agora enxerga Jesus, o Senhor, nosso Deus, como a pessoa mais importante da nossa vida. E quando nós enxergamos isso, né, nessa perspectiva de Jesus, todas as outras coisas, a Bíblia diz isso, é claro, irmãos, isso. Todas as outras coisas já se passaram, a gente não é mais modelado pelo que nós vivíamos no passado, mas agora em Cristo Jesus, o novo reino que foi estabelecido a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia diz que todas as coisas se fazem novas. Não é porque a circunstância vai mudar, mas a forma como nós lidamos com tudo isso muda. Não é que nós nos tornamos santos, mas a forma como nós reagimos a cada situação muda completamente. E é isso que eu queria parar para pensar de início aqui. Que quando Jesus teve esse encontro com a gente, o querer do nosso coração muda, gente. A gente não se torna santo, mas o desejo, a vontade de agora buscar a Deus é algo que é claro na nossa vida. Então, a primeira pergunta, e é a pergunta mais incisiva que eu vou fazer aqui nessa manhã para nós aqui, para a gente falar de hábitos espirituais, é isso aqui, ó. Coloca aí, Pablo. O que você quer? Parece uma pergunta tão simples. Quando a gente para, né, numa mesa para almoçar em um restaurante, né? Aí a pessoa dá o cardápio lá pra gente. A gente vai escolher uma coisa que nós desejamos, né? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Ou a gente vai pelo preço, né? Dependendo da situação e do momento, né? Nós que somos pobres, né? Mortais aqui. A gente escolhe, a gente até quer comer uma picanha, alguma coisa, né? Mas eu falo, eita, meu Deus, nem no contra filé dá pra ir hoje direito. Né? Tá tão caro aí o contra.
né? Então a gente às vezes escolhe um prato de acordo com a nossa vontade. Hoje a gente é daquele jeito, né? Tipo, eu e a Keila, a gente não quer ver preço, a gente quer estar satisfeito. Então, né, já está aqui, vamos aproveitar, né? Então a gente é meio doido para esses negócios de comida. Não quer saber não, nós comemos o que nós queremos. E essa pergunta, o que você quer, irmãos? Ela é muito importante para a nossa caminhada do discipulado de Jesus. Tem uma das passagens que a gente está lendo aí, que 2 discípulos de João Batista, eles se animaram para seguir a Jesus, porque Jesus estava fazendo muitos milagres, Jesus estava operando coisas maravilhosas. Então 2 discípulos de João Batista falaram, pô, vamos seguir Jesus agora, ele é o Messias, ele é o Salvador. E quando eles chegaram para se aproximar de Jesus, Jesus faz exatamente essa pergunta: o que vocês querem? Jesus não me pergunta o que eles sabem. Jesus não pergunta qual é o entendimento que eles têm. Mas Jesus pergunta, o que é que vocês querem? Para a mesma coisa a gente pode também pensar a respeito de quando Jesus chama o apóstolo Pedro, que não era apóstolo ainda, mas ele vai lançar uma palavra profética de apostolado e de liderança sobre o apóstolo Paulo, ou sobre o apóstolo Pedro. Mas antes dele liberar essa palavra de liderança e de apostolado, ele pergunta, Pedro, você me ama? E ele pergunta novamente, Pedro, você me ama? Porque uma coisa está atrelado com a outra. Porque nós entendermos o que realmente nós queremos, e se a gente for sincero em responder o que nós queremos para nós nessa vida, vai direcionar quem vai ser o nosso discipulador. Porque não adianta eu vir aqui, meus irmãos, e dizer para vocês assim, a importância da oração, a importância da palavra, a importância do jejum, a importância da comunhão. Mas vocês querem? Vocês querem isso mesmo? Eu gostei de uma palavra que a Madinha estava lá em casa essa semana, da Bispa Dodora. A Bispa Dodora falava o quê? Que Jesus não é banana no fim de feira para ser oferecido de qualquer jeito, né? E às vezes a gente faz isso com o nosso Jesus, né? Nós queremos, não aceita esse Jesus, tome esse Jesus, vamos lá. E a gente gasta tempo às vezes com pessoas que não querem Jesus. Porque se a gente for pegar os discípulos, não foi simplesmente Jesus que chegou até os discípulos. Jesus fez uma pergunta, vocês querem me seguir? Esse é o desejo do coração de vocês? Então me siga. Você não encontra nenhuma passagem bíblica, né, Nel? Jesus falando assim, vocês não sabem que vocês estão perdendo a oportunidade. Vocês não sabem o que vocês... vocês vão ver os milagres que eu vou fazer. Jesus não vendeu jabá nenhum. Jesus falou assim, eu sou o Messias. Eu sou o Salvador do mundo. Vocês querem me seguir? Então bem. Então, é uma frase profunda, hein? Jesus não é fim de feira. Jesus não é banana de fim de feira. Para ser oferecida assim, né? A qualquer preço. Então, minha pergunta aqui para vocês de verdade é essa. O que vocês querem de verdade, irmãos? E não precisa... Parece às vezes automático que se eu perguntar individualmente para vocês, e se vocês estiverem na minha casa tomando café, provavelmente vocês vão falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Né? A gente é assim. A gente pensa um pouco para falar assim, para ele não saber a realidade do que verdadeiramente eu quero, eu vou dizer, não, eu quero Jesus. Não, Jesus, olha de onde Jesus me tirou. Olha o que Jesus fez na minha vida. Não, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. É o que a gente fala, né? É o que a gente canta aqui. Mas o importante é a gente entender que uma vida onde nós somos discípulos de Jesus, ela não se concentra no que você sabe e nem se concentra no que você entende, mas no que você quer realmente de Jesus. E essa pergunta ela é muito importante para nós nessa manhã aqui, porque nós precisamos entender que tudo que nós somos, irmãos, quem você é
está envolvido naquilo que você quer. Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa manhã? Tudo o que você é está envolvido com aquilo que você quer. Isso é um fato, irmãos. Eu até grifei isso aqui. Pode passar, Pablo. Pode passar o próximo, que eu acabei de ler isso aqui. Que as nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade. Então as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos estão no cerne da nossa identidade. E a fonte de onde flui todas as nossas ações e comportamento. Então por que a gente não tem hábitos espirituais tão fincados nas verdades que nós entendemos e compreendemos? Porque nós temos que entender que o que revela as nossas ações, o que revela as nossas decisões, estão completamente atrelados no que você deseja, no que você anseia e no que você almeja. Então, a minha pergunta real é essa nessa manhã. O que você quer, irmão? Enquanto a gente acha que está lubridiando Jesus, fingindo que o culto de domingo, o culto de quarta-feira, é o resultado de uma boa vida cristã, nós estamos nos enganando, não fazendo essa real pergunta: o que nós queremos? O que eu quero? O que você quer diante da parte de Deus? Porque é exatamente isso, a sua identidade, as afeições do seu coração, estão expostas para todo mundo ver. O que eu amo? As minhas ações vão dizer isso. O meu estilo de vida vai dizer isso. O que eu adoro, o que eu desejo. Eu vou pegar o meu tempo e o meu tempo vai dizer a respeito disso. O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com a minha vida? Então não dá para dizer que hábitos são simplesmente uma ordenança que Deus constrói a nossa vida, mas hábitos estão envolvidos completamente com quem nós somos. Então os hábitos que você tem hoje, irmãos, que são naturais da sua vida, revelam aquilo que você ama, revelam aquilo que você busca, aquilo que você deseja. O seu comportamento, as suas ações revelam a sua identidade. Então desculpa aqui para vocês, eu como pastor, eu não posso dizer que está tudo bem a respeito de nós não termos hábitos que são disciplinas espirituais para a nossa vida. Se eu não disser principalmente isso aqui, meu irmão, o seu coração pertence a quem? Então nós precisamos entender que Jesus não é um mestre que veio na nossa vida mudar o nosso intelecto. Ele veio para mudar o nosso coração, ele veio mudar as nossas afeições, ele veio mudar os nossos desejos. Então quando eu leio essa palavra, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, aquele que está em Cristo recebe novos hábitos, recebe um novo sentido de amar, recebe um novo sentido de olhar para um Deus ao qual nós não amávamos e não desejávamos, e agora nós desejamos, e agora nós amamos. E como nós agora passamos a amar a Deus e a desejar a Deus, os nossos hábitos mudam. Os nossos hábitos mudam. O que vocês querem, irmãos, de verdade? Olhem para a vida de vocês. Olhem para os hábitos de vocês. Olhem como é penoso ler a palavra de Deus. Olhem como é penoso orar ainda para nós. Olhem como é penoso estar em comunhão com os irmãos. Quantos de nós pensamos 2 ou 3 vezes para estar aqui hoje? Quantos de nós pensamos muitas das vezes em nem congregar mais? Quanto é penoso para vocês o Wellington chegar como líder e pedir mais um favor para vocês? Como é penoso servir o reino de Deus. O que vocês querem, irmãos? O que vocês querem, irmãos?
Esse versículo aqui eu quase nunca li para vocês, né? Passa aí, Pablo. Nunca, né? Provérbios 4, 23. Diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque é dela que procedem o quê? Os seus hábitos. É de lá que procedem os seus hábitos. É do seu coração. E é ali que revela verdadeiramente o que você quer para a sua vida. É lá que revela verdadeiramente se o nosso Deus é o Senhor. Então, quando Jesus vem para nos salvar, Jesus ele não veio para mudar simplesmente uma mentalidade nova, ou nos dar um conhecimento. Essa nova criatura é receber um coração que agora tem uma disposição de mudar os seus hábitos. Então a grande questão aqui de se tornar uma nova criatura não é, Nenel, a questão de que agora nós somos cristãos, nós conseguimos cumprir tudo com exatidão. Não é nada disso. Vão ter dias difíceis, terão dias que serão dias complicados na nossa vida. Nós que somos feitos de pessoas de emoções, tem dia que nós vamos estar abalados, tem dia que nós vamos estar tristes, profundamente tristes com situações em que ler a palavra de Deus não vai ser o maior glamour, em que orar não vai ser a melhor satisfação. Mas a questão não está aí. A questão é como é que nós vivemos a nossa vida. Passar por momentos difíceis e até às vezes esfriamento espiritual faz parte da vida cristã. Agora, é achar normal congregar numa igreja em que o centro é Jesus Cristo e que a palavra de Deus é a revelação de quem Deus é e que a melhor forma de se comunicar com Deus, ou o meio que nós nos comunicamos com Deus é a oração, e nós tratarmos isso com desdém. Como se não fosse algo de suma importância para a nossa vida com Deus. É passar dias da nossa vida e nem lembrar do que é a Bíblia, nem lembrar do que é a oração, nem lembrar dos irmãos. É viver momentos da nossa vida como se Deus não existisse. Como se o culto de quarta e o culto de domingo fosse uma tarefa que nós cumprimos no nosso dia a dia, para que as bênçãos de Deus estejam sobre nós, irmãos. O que vocês querem? Você consegue ser sincero com você a partir disso? Você consegue não dar uma palavra pronta, que já está no ambiente da sua mente, mas você consegue olhar para o ambiente relacional e da forma como você vive e ser sincero com você mesmo? Porque aí a questão agora, se nós estamos nesse ponto aqui, de entendermos que o nosso coração ainda não deseja, ainda o nosso coração não almeja por esse Deus, e que eu estou há muito tempo sem ter hábitos espirituais, nós precisamos então questionar se nós nascemos de novo. Irmão, eu sei que está sendo muito duro, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu preciso fazer que vocês reflitam sobre isso, porque se o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é uma verdade de Deus, dizendo que quem agora está em Cristo é uma nova criatura, foi habilitado para construir hábitos novos, a nossa estagnação pode revelar que nós talvez não recebemos essa nova natureza. E minha oração aqui não é para jogar você para cabisbaixo e achar que você não merece o amor de Deus, porque nenhum de nós merecemos aqui. Mas a minha oração aqui, a palavra para nós aqui hoje de reflexão, é para que a gente possa se arrepender. É que a gente possa entender o quanto eu e você nós precisamos de Deus. Um Deus que graciosamente dá vida para quem está morto em seus delitos e pecados. Então, meu estímulo aqui nessa primeira pregação não é, irmãos, leiam a Bíblia mais, orem mais. A questão é o que vocês querem. E se o que nós queremos diante de Deus, diante da sociedade, não passa nem um pouco para entender os meios de andar diante da presença de Deus, então nós precisamos, em primeiro lugar, não nos esforçarmos
para obedecer algo que Deus está mandando, mas é nós entendermos porque o nosso coração ainda deseja coisas muito maiores do que essas verdades que nós temos ensinado aqui. Então a nossa oração, em primeiro ponto, para quem está nesse estágio que eu estou pregando aqui, é: Senhor, me dá um novo coração. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a amá-lo. Um coração disposto a desejar aquilo que o Senhor deseja. A amar aquilo que o Senhor ama. Porque isso é uma questão de disposição, irmãos. Porque naturalmente você é aquilo que você ama. E você faz o que você ama. Você busca aquilo que você ama. Você gasta suas energias naquilo que você ama. Então, a minha oração aqui hoje, nessa manhã, foi essa: Senhor, que essa palavra possa servir de clareza ao coração dos meus irmãos ainda, que vivem uma vida que não tem hábitos que glorifiquem a Deus. Que louva o nome do nosso Salvador e Senhor. Que não vê a grandeza de viver pela graça e pela bondade de Deus, e por isso nós não vemos mais frutos de arrependimento, de cura e de transformação. Porque não são reais para nós ainda. Vocês podem dizer amém? Amém. Segura, irmão, que eu não terminei não, tá? Já estou desde sexta-feira, só pedrada, hein? Segura. Tô brincando, irmãos, é tudo em amor, tá? Porque essa é a realidade, né? Se a gente for pensar nessas questões, a gente sabe que existe um grande abismo, né? Entre o que nós sabemos e o que nós desejamos, não é verdade? Nós sabemos de tantas coisas boas, mas praticamos poucas coisas boas. A gente pode ir da palavra de Deus até qualquer outro assunto, né? Se a gente for falar de comida, se a gente for falar de conteúdos, se a gente for falar de comportamentos, se a gente for falar de mandamentos. Quantos mandamentos? Um mandamento simples, né? Amará o teu próximo como a... Aí Jesus vem quebrando tudo isso. Vocês devem amar o seu próximo como eu amei a igreja. Ou seja, um amor sacrificial por inteiro. A gente sabe disso. Mas às vezes a gente nem lembra disso. O que importa é o que já está no meu coração. Já vou falando, já vou gritando, já vou tratando os outros mal, já vou falando das pessoas aquilo que não vai edificar ninguém. A gente gosta de julgar o próximo. É isso que a gente gosta, irmãos. Então, olha o abismo que existe do que você sabe e do que você deseja, do que está no seu coração, né? E essas questões vêm para coisas como um culto de domingo como esse, né? Quantos domingos a gente já saiu, não só aqui da igreja, mas, sei lá, de um evento que a gente falou: meu Deus, que palavra poderosa. Sabe aquela palavra que você se arrepia, que você chora, que você fala: como Jesus é lindo. Você vê Jesus em tudo quanto é lugar. A palavra foi maravilhosamente bem tocada no seu coração. Aí você fala: não, eu vou mudar. A partir de hoje, eu não vou fazer mais o que eu fazia. Jesus, perdoa os meus pecados. Sabe aquela oração que você até chora? Ai, Jesus, sou pecador. Sou pecador. Aí a gente vai aos pés de Jesus, faz aquele clamor. Aí vem a primeira semana, né? Porque nada mudou. Acabar o culto aqui, nada mudou. É o mesmo ambiente de empresa, o mesmo salário ruim, é o mesmo marido. Amém? Glória a Deus por isso. A mesma esposa, os mesmos B.O. do dia a dia. Aí a palavra de domingo não vai ficando tão linda como era antes, né? E a gente não vai lembrando mais daquelas frases de efeito que a gente orou em cima, e vai diminuindo, até uma hora que você nem lembra mais do que foi pregado. Aquele domingo estonteante que você teve aqui, parou, não existe mais. Ou quando a gente participa de um evento, né? Ou quando a gente faz alguma coisa pontualmente que foi tão glorioso, que agora, nossa, isso é transformador. Uau! Que momento maravilhoso nós vivemos diante de Deus. E parece que a realidade da vida é um banho de água fria, né? Vai apagando essas grandezas de estar com Deus.
Porque a gente é assim, irmãos. A gente é assim. Nós não criamos raízes com a verdade do que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. Nós queremos... Tá tudo certo. Nós queremos criar momentos de satisfação. Nós não queremos criar raízes, estrutura de devoção. E é isso que a gente precisa aprender. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. E essa é a grande questão aqui. A grande questão é que a gente quer viver de momentos. A grande questão é que a gente quer viver de eventos, a gente quer viver de questões pontuais. Mas o que Jesus revela de uma pessoa que agora é discípulo dele, que agora o segue, que agora olha para Jesus e a partir de Jesus recebe essas verdades dele, é uma pessoa que vive agora no Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está declarando aqui, dizendo, se vocês, é o seguinte, irmãos, se vocês agora viverem no Espírito, vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Só que a gente não vive no Espírito, a gente vive momentos do Espírito. É momentos de um culto, é momentos de uma oração, é momentos de uma leitura de palavra, é um momento de uma pregação. E não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Através dessa palavra, Jesus está nos ensinando que a melhor maneira de nós vencermos o desejo da nossa carne é criando hábitos espirituais. É vivendo no Espírito. Tem uma frase que eu coloquei aqui, sumiu? Pode passar, Paulo. De um livro que eu estou lendo, que é Hábitos Espirituais, ele vai dizer assim: espiritual foi a palavra bíblica para descrever o que foi realizado pelo Espírito. Espiritual não significa religioso, místico ou extraordinário. Significa ser conduzido, moldado pelo Espírito de Deus nas questões comuns da nossa vida. Então o que é espiritual? O que é um homem espiritual para vocês? O que é andar no Espírito? Nossa, é ter um discernimento, é ver vultos, é ver Satanás, é revelar, nossa, ter o dom da palavra, é ter o dom de cantar, é ter o não sei o quê. A gente atrela viver no Espírito como questões extraordinárias. Nossa, espiritual foi aquele culto, irmãos. Nossa, aquilo ali foi espiritual. Eu vi o mover de Deus. Só faltou ver labaredas de fogo no culto purificando a igreja. A gente é isso, né? Que a gente termina o culto, a gente fala, é tremendo. Ou a gente fala, é incrível. Né? A gente toma o ambiente dizendo que aquilo é espiritual por questões de emoções. Mas o que a Bíblia diz que é espiritual é o quê? Quando vocês andam no Espírito. O que é espiritual para Jesus, para o apóstolo Paulo aqui? Espiritual é quando, nas nossas decisões mais comuns da nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito. Isso é uma pessoa espiritual. É quando ninguém te vê. Não quando você levanta a mão no culto. Não quando você adora a Deus em lágrimas. Mas é quando o nosso coração, os nossos afetos, os nossos desejos são moldados pelo Espírito. O apóstolo Paulo vai dar a chave. Se você andar no Espírito, só assim, não tem outro meio, vocês jamais satisfarão o desejo da carne. A gente quer coisa pontual, né? Como o culto de domingo fosse suficiente. Como se o culto de quarta fosse suficiente. Eu não estou dizendo isso que vocês não têm que estar aqui, porque isso é muito importante, viu? Não estou dando legalidade para vocês faltarem, não. Vocês fizeram um pacto com a gente de membresia. Vocês precisam estar aqui, é importante. Mas se a gente reduzir a nossa espiritualidade como se fosse algo místico, religioso, nós estamos tratando as coisas que Deus quer operar na nossa vida, no nosso comum, no nosso dia a dia, com as nossas palavras, com as nossas afeições, com aquilo que a gente gasta as nossas energias, com o nosso tempo, como se não fosse espiritual.
Aí a gente não vê a solução de Deus, a gente está fraco, a gente não ama, a gente não perdoa, a gente não vê transformação na nossa vida. Por quê? Porque nós tratamos o que é espiritual como pontos factual. É isso aqui, é aquilo ali. Mas é o que nós mais temos aprendido aqui na nossa igreja. Tudo pertence ao nosso Deus. E se nós pertencemos ao nosso Deus, tudo é espiritual. Amém? E dessa forma nós precisamos entender, pode mudar, filho? Que Deus revelou certos meios pelos quais Ele regularmente derrama o seu favor. Deus revelou certos meios, irmãos. E esses meios a gente precisa entender. Como é que Deus revela a sua graça, o seu amor sobre a nossa vida? Que nós precisamos entender o quanto eu e você, nós precisamos crescer espiritualmente. Os meios que nós buscamos para a nossa vida vai revelar o fim do que nós vamos colher. O que são os meios? Você que vai trabalhar. Qual é o meio de transporte que você escolhe para ir trabalhar? Carro? Moto? Bicicleta? A pé? Um Uber? Ônibus? Você vai pensar e dizer, o meio que vai me levar até o fim, que é o meu serviço, vai ser esse aqui. E graciosamente Deus está dizendo, para vocês se aproximarem de mim e receberem de tudo aquilo que eu tenho para você, eu tenho um meio para tudo isso. E os meios da graça, os meios da bondade de Deus, é revelado nas Escrituras Sagradas que nós vamos pregar aqui durante essa semana. E a gente está querendo se aproximar de Deus como? Não, vocês não vivem assim, mas eu acho que eu não vivo assim, mas parece, né? Que a Bíblia está dizendo que agora que Deus me salvou, eu devo esperar Ele na minha cama deitado. Ó. Ai, vida boa. Jesus me salvou pela graça, agora então essa graça vai me alcançar sem eu fazer nada, sem eu me esforçar em nada, sem eu pensar em nada, sem eu desejar nada, sem eu amar nada. Estou lá na minha cama. É isso que Jesus nos ensina? É isso que Jesus nos ensina? Por que a gente vive assim? A gente vive como se Jesus fosse pegar na nossa mão e dizer assim, ó, isso, meu filho, aqui, ó, totalmente transformada, sem mácula, sem pecado nenhum. Oh, que perfeição mais linda do mundo. Foi assim que Jesus nos salvou? Por que nós não vencemos tantos pecados, irmãos, que está dentro de nós? Porque é assim, a nossa cama espiritual, o nosso comodismo de não entendermos esses meios que vão nos levar até o fim de recebermos a graça abundante de Deus, não se tornou hábitos na nossa vida. E por não se tornar hábitos na nossa vida, nós não chegamos. Você acha que o ônibus vai parar na porta da sua casa, o motorista vai sair, te colocar lá dentro e falar, vai vagabundo trabalhar. Ou se o carro vai dirigir sozinho, vai te levar até o serviço. Os meios da graça de Deus são a graça revelada nas nossas vidas para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Amém? E em Filipenses, pode mudar, filho. Capítulo 2, versículo 13, 12 e 13, vai dizer exatamente isso. Eu coloquei 13 e 13, mas é 12 e 13, tá? O apóstolo Paulo vai dizer assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Olha só, nossa, a salvação é desenvolvida com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas eu não fui salvo pela graça, Wellington, não foi pelas minhas obras. Mas, Wellington, eu não dependo de Deus para a salvação completa? Sim, irmãos. Mas a obra da salvação para a santificação
ela deve ser desenvolvida pelos meios da graça que Deus estabeleceu aqui nessa terra. Então, o que Deus ele faz? Deus ele nos salva por pura graça, independentemente das nossas obras. Mas as nossas obras de santificação revelam agora o Deus que nos salvou. Então agora a minha vida em santidade, agora a minha vida em buscar a Deus, a minha vida em amar a Deus, a minha vida em ser generoso, a minha vida em não viver mais em mentira, a minha vida em buscar os meios espirituais. Eu amo agora a palavra de Deus, eu amo agora buscar a Deus e conversar com Deus em oração, eu amo agora poder ser um intercessor, jejuar, orar por alguém, visitar alguém, cuidar de alguém, discipular alguém. Por que eu amo isso? Porque a graça que me salvou. Porque agora eu só posso amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Então essa graça é uma graça transformadora, que dá meios para que eu possa crescer em maturidade e desenvolver a revelação da salvação que me encontrou. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, continuam desenvolvendo isso aí. Continuam amadurecendo, continuam clareando essas verdades de Deus. Porque a obra de Deus não torna, irmãos, o nosso trabalho desnecessário. Ele torna possível. Só é possível fazer o que nós precisamos fazer, porque Deus torna isso possível. Deus foi quem nos alcançou, Deus foi quem transformou o nosso coração. Foi Deus quem nos alcançou e nos tirou da escravidão do pecado. E se Ele tirou agora e nós não somos mais dominados por esses hábitos que viviam destruindo a nossa vida, acabando com o nosso lar, acabando com o nosso espiritual, acabando com a nossa mente, com as nossas afeições. Isso que nos destruíam antes de Cristo, a Bíblia diz que agora você que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. Deus capacitou você e eu para que novos hábitos pudessem ser formados na nossa vida, pudessem ser fortalecidos no dia a dia. E quando nós não observamos isso, a gente precisa pensar, será que esse Deus me alcançou verdadeiramente? Será que Ele esteve comigo mesmo? Porque o que eu quero de verdade? Mas para aqueles que foram tocados por Jesus, que ainda sabem que muitos hábitos precisam ser amadurecidos, serem forjados, são as pessoas que seguem a Jesus. São as pessoas que mesmo cambaleando, tropeçando em pedras, não desiste de lutar contra os seus pecados e buscar verdadeiramente aquele que é o único a ser adorado, o único ao qual nós devemos gastar a nossa vida, gastar quem nós somos. Aquele que foi encontrado por Jesus e quer se tornar santo como Ele é, quer se tornar alguém como Ele é, Ele não desiste. Ele continua lutando contra todos os desejos, contra todas as suas afeições que estão longe de agradar a Deus. E ele luta, e ele tropeça. Quem está lendo a Bíblia comigo aqui anualmente sabe como é difícil. Nós estamos ainda no 19º dia e é complicado. Existem dias que são mais desanimador, existem dias que são mais complexos. Existem dias que é uma correria mesmo, você tem um monte de tarefa para fazer, mas se isso é prioridade para mim, eu não vou gastar 10 minutinhos do meu tempo para poder estar diante da presença de Deus e ouvir Ele falar. O que é prioridade para a gente, irmão? O que faz parte verdadeiramente agora da nossa essência como nova criatura no Senhor Jesus? O quanto Ele representa alguma coisa para nós, que nós não colocamos Jesus como a prioridade das nossas afeições, dos nossos desejos. A gente precisa desenvolver as nossas afeições em Cristo Jesus, amém? E para finalizarmos aqui, nessa mesma carta que o apóstolo Paulo fala para Filipenses, o versículo 3, ele diz que quando a gente desenvolve a nossa salvação no Senhor, é Ele, Deus, quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Viver nos hábitos espirituais, irmãos, é entendermos que nós não vivemos por méritos,
Não é só porque você lê a Bíblia, não é só porque você ora, que você acha que você tem méritos diante de Deus. Agora que eu orei, agora que eu jejuei, agora que eu estou em comunhão, então agora Deus precisa fazer algo na nossa vida. Não é nada disso, irmãos. Porque até a força que nós teremos para fazer vem do próprio Deus. O desenvolvimento dessa salvação, de estar inclinado e buscar a Deus na leitura da palavra, na oração, em comunhão, em tudo mais que nós vamos falar aqui, vem do próprio Deus. É Deus que... É exatamente isso aqui. Você se esforça para poder fazer. Mas nós compreendemos que até essa força vem do próprio Deus. Você se sacrifica para poder fazer. Mas você entende que toda disposição para você se sacrificar vem do Senhor Jesus. Porque é Ele quem opera tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Eu estava pensando nisso, eu lembrei do filme Procurando Nemo. Quem já assistiu Procurando Nemo aqui? Então vocês vão entender o que eu estou falando. Quando o pai do Nemo vai procurar ele está lá no mar, perdido, ele tenta achar algum meio para tentar chegar até onde o Nemo está. Aí ele vê um canal de águas assim, onde as tartarugas elas passam assim, nossa, muito rápido. Muito rápido. Vocês lembram dessa cena? Passa muito rápido. Aí quando o pai do Nemo e a Dora vai e entra, eles vão voando para outro lugar lá, eles pegam o fluxo e vão junto. É exatamente isso os hábitos espirituais. É exatamente isso os hábitos espirituais, mano. É estar à disposição de receber todos os dias o que Deus está pronto a derramar sobre as nossas vidas, segundo a vontade dEle. Eu estou à disposição, Senhor Jesus. Eu não mereço nada. Eu não tenho mérito nenhum. Mas eu estou à sua disposição. Eu estou nesse fluxo de graça. Eu estou nesse fluxo da tua misericórdia. Eu estou aqui pronto para receber as suas bênçãos. Eu estou pronto agora aqui, Senhor, para você derramar mais do Senhor sobre a minha vida. Eu estou pronto para viver o teu propósito, a tua vontade. Eu estou pronto, Senhor, porque eu não sou merecedor. Eu não tenho capacidade nenhuma se o Senhor não tivesse me encontrado, me salvado. Senhor, eu estou agora no meio da tua graça, pronto para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. E eu estou aqui, Jesus, para ir no fluxo, no maré da tua boa vontade e do teu bom propósito, para o fim, a tua glória. Para o fim de tudo isso, a glória de Deus. Então, viver em hábitos espirituais, irmãos, é você esperar que uma hora ou outra, o derramar da graça de Deus, da bondade de Deus, vai te alcançar. Você vai entrar nesse canal de bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E você pode esperar, meu irmão. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar sobre a nossa vida, amém? E se você confiar nele, e se você se empoderar dessa palavra hoje na sua vida, Deus fará muito mais do que nós imaginamos e pensamos e pedimos, porque a graça dele é isso. A graça dele não é fazer de acordo com o que nós merecemos, mas Ele vai fazer muito mais do que nós merecemos. Mas nós precisamos entrar, irmãos, nesses meios. Nós precisamos nos aprofundarmos. Nós precisamos mudar as afeições do nosso coração. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos viver mais nessa mesmice. Não podemos mais viver aquém do reino de Deus, com o reino que está longe de nós, com um reino que não faz parte do nosso ser, da nossa vida. Não, nós queremos mais desse Deus, eu quero mais desse Deus. E é isso para que Deus nos convida nessa manhã. O que você quer? Ore a Deus nessa manhã, irmãos. Mude as suas afeições, mude os seus desejos. Ore a Deus clamando por vida, por satisfação nele. E Ele vai conceder, irmãos, um novo coração para você. E Ele vai conceder uma nova vida para nós, aonde juntos, em comunidade, em verdade, em amor, em disciplina, nós seremos transformados e seremos inabaláveis, porque é Deus que é a nossa rocha.
Ele vai ser o nosso refúgio bem presente nos momentos de angústia da nossa vida. E nós não vamos parar de segui-lo, mesmo sendo quem nós somos, porque esse Deus está conosco todos os dias, nos transformando à imagem e semelhança gloriosa de quem Ele é. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos cantar alguma coisa ou não? Eu posso finalizar?